Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? É um enorme prazer a gente estar junto mais uma vez. Essa aqui já é a nossa segunda aula dessa matéria tão legal, tão profunda que é filosofia da religião. Tenho certeza que tem sido bom para você até aqui e eu quero só reforçar algumas coisas antes da gente entrar no conteúdo dessa nossa segunda aula. E olha que legal, a nossa segunda aula é sobre a existência de Deus no pensamento de Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história da igreja ali no século XIII, e eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. Mas, antes da gente começar a entrar no conteúdo da nossa aula especificamente, quero só relembrar você que não é uma coisa tão simples e tão fácil, isso exige da gente uma abertura, uma disposição a mais para entender tudo isso aqui. Então, mais uma vez, eu vou dar algumas dicas que são fundamentais para o nosso crescimento. Invista em bons dicionários teológicos, tente anotar as palavras-chave, as expressões que podem surgir até um certo ponto estranhas para você, como a gente falou na primeira aula, epistemologia, ontologia, metafísica, cosmologia, teleologia, são todos argumentos, contextos, conceitos muito profundos. Teólogos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e outros que a gente vai falar mais, filósofos, Kant, Aristóteles, Platão, tudo isso se entrelaça, tudo isso faz parte de um conjunto, de uma convivência. Então, peça agora que, eu peço na verdade a você agora, que abra sua mente, que deixe a sua mente num estado mais de alerta para crescer, para querer aprender cada vez mais. E mais uma vez eu vou lembrar, olha na bibliografia, tem muita coisa boa para você nesse curso aí, tá bom? Então hoje, a gente nessa nossa segunda aula aqui, existência de Deus, a gente está trabalhando isso nessa unidade, né? No pensamento de Tomás de Aquino. E olha, gente, se tem um indivíduo extraordinariamente inteligente na história da igreja, é Tomás de Aquino. Eu poderia falar milhões de coisas de Tomás de Aquino, mas acho que uma só já é suficiente. Ele simplesmente foi um indivíduo que fez uma profunda releitura de toda a filosofia de Aristóteles à luz da teologia. É muita coisa. Então, tem textos, tem livros, e ele morreu razoavelmente cedo, e mesmo assim produziu uma vastíssima obra. Tem muita coisa dele que você encontra em língua portuguesa. É uma leitura densa, uma leitura que exige bastante, mas é importante que você que quer se aprofundar, gaste tempo lendo Tomás de Aquino. Olha, ele simplesmente foi um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos, e ele gastou muito tempo abordando essa coisa entre fé e razão. Ele foi responsável também em trabalhar a teologia cristã juntamente com o pensamento aristotélico, e ele defendeu que a teologia e a filosofia não são opostas. Isso é uma grande contribuição na história da teologia. Tomás de Aquino fez questão de trabalhar isso claramente com seus alunos, com as suas publicações, de que há um entrelaçamento e não necessariamente um antagonismo entre filosofia e religião. E olha, interessante que ele foi responsável por trabalhar essa visão de Aristóteles e tudo mais, e trazer isso para o povo, na exposição da língua, dos textos, da cultura. Tanto que hoje, por exemplo, você vai encontrar textos de Tomás de Aquino que são assim, se a gente pensar hoje, pelo amor de Deus, é de uma grandeza. Por exemplo, tem alguns textos dele que são lançados hoje que trabalham uma pesquisa histórica que ele fez. Ele pegava, por exemplo, o capítulo 1 de Mateus, pegava alguns versos e pegava todos os comentários dos outros autores a respeito daquele texto, imagina, e colocava tudo isso em livro, em textos. Áurea Catena, por exemplo, é coisa assustadora se você pensar no século XIII, onde ele não tinha sequer acesso a nada que a gente tem hoje de tecnologia, e conseguir um avanço tão profundo, uma coisa tão extraordinária. Então, é alguém que você deve levar um certo tempo, uma certa honra à sua memória e trabalhar o que ele pensou. Nas suas obras, e são diversas, tem uma que se destaca, que é a Suma Teológica. Essa obra, gente, ela não é uma obra simples de ler, extremamente profunda, e você deveria, se você quer se aprofundar, você deve chegar a ela, tem ela em várias versões em língua portuguesa, e você deve gastar um bom tempo com ela, lendo com calma, devagar. Vou até fazer uma pausa aqui para dizer uma coisa importante. Olha, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, na igreja brasileira, é que a gente lê rápido demais. Até mesmo os textos bíblicos, a gente lê numa velocidade que eu não sei nem para quê.
Então, se você quer aprofundamento, gaste tempo com o texto. Leia uma página, descanse, leia ela de novo, até que ela faça sentido, até que ela entre na sua cabeça. Lembre, alguém escreveu aquilo, você só tem que ler. Então leia, aprofunde, busque com calma. Principalmente tendo em vista que naquela época, século XIII, Idade Média, a gente tem um indivíduo que trabalha com extrema profundidade, calculado, trabalhando a coisa com muito cuidado, lapidando palavras. Não é simplesmente um jogar de textos, Ctrl+V, Ctrl+C. A ideia é profundidade, então é importante que a gente gaste tempo com isso. Eu sempre louvo a Deus, parto do princípio da ação de graças, por esses textos terem sido preservados durante tantos séculos e terem chegado até a gente. É motivo para a gente agradecer a Deus. Olha, Suma Teológica é um desses. Esse livro aqui, ele defendeu diversos assuntos, mas entre outros, o que é o central do texto, é a existência de Deus através de 5 profundas teses ou reflexões, ou como alguns colocam tradicionalmente, as 5 vias, ou as 5 provas da existência de Deus, que é um negócio assim extraordinário, com argumentos extremamente profundos, que obviamente foram debatidos e ainda são debatidos ao longo da história, mas que servem para a gente entender esse avanço, essa coisa tão profunda que gasta tanto tempo trabalhando a ideia da existência de Deus. Tomás de Aquino demonstrou, então, nas 5 vias, a existência de Deus através da razão. E é isso que é encantador aqui, por isso é tão importante na filosofia da religião. E ele fez isso, e eu vou falar rapidamente aqui, depois a gente entra um pouquinho em cada uma delas, pelo movimento, ou seja, via do movimento, ou primeiro motor, que era a mentalidade aristotélica, pela causa eficiente, a via da causa eficiente, pelo possível e pelo necessário, que é a via do contingente do necessário, e pelos graus de perfeição, né, a via dos graus da perfeição. E termina com a via do governo do mundo, ou do governo das coisas, ou da finalidade do ser. Uma coisa que é impressionante nessa construção de Tomás de Aquino é gastar essas 5 vias, esses 5 pensamentos, a gente pode até usar o termo, essas 5 provas, buscando mentalmente, racionalmente, não percam essa palavra aqui, como eu falei na primeira aula, ela não é uma palavra pesada, complicada desse ponto de vista, ela precisa ser restaurada, mas ele gasta tempo para dizer assim, a minha mente pode pensar a respeito da existência de Deus. Embora ele seja metafísico, seja sagrado, seja de um outro nível de compreensão, mas eu consigo pensar a partir das provas que ele mesmo deixa para mim. A ideia seria partir da mentalidade de Deus até descobrir na racionalização, ou na racionalidade aqui, um pouco dessa via da existência de Deus. É muito legal e é uma coisa que gasta muito tempo e que a gente tem que estar sempre relembrando isso, porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade cada vez mais imediatista. E o imediatismo tenta a todo momento coisas rasas, pílulas, facilidade, como se definir a existência de Deus fosse uma coisa tão simples quanto 2 mais 2. Isso leva muito tempo, isso é um processo que deve ser construído na mente da gente. Vamos pensar rapidamente aqui, um pouquinho de cada uma dessas 5 vias que Tomás de Aquino coloca. A primeira, a via do movimento ou do primeiro motor. Ele considera Deus como sendo o primeiro motor, ou seja, a origem de tudo aquilo que se move, o ser que movimenta todas as coisas. Aristóteles trabalhava com uma ideia de que Deus é o motor que move todas as coisas. No caso de Tomás de Aquino, ele vai dar uma reinterpretada um pouco, trabalhar um pouco mais disso, mas trabalha com essa ideia de que é essa força, esse movimento, esse motor, esse dínamo que move todas as coisas. E olha, é interessante você pensar nisso, porque essa ideia de movimento, ela é muito forte, porque ela comporta em si a ideia de vida. Só o que está morto não se move. Então também tem essa profundidade do conhecimento a partir da vida. Isso é importante. Olha, está até aí no seu livro, eu vou ler aqui, que olha que interessante. Ó. Nossos sentidos atestam, com toda certeza, que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que se move é movido pelo outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Essa é a mentalidade de Tomás de Aquino. E eu acho interessante essa frase aqui, ó. Algumas coisas se movem, nesses nossos sentidos atestam que algumas coisas se movem e tudo que se move é movido pelo outro. Então você já encontra aqui duas coisas que são extremamente profundas.
Movimento, no sentido que eu coloquei como até um ponto de vida, e também relação, encontro, uma coisa que move outra coisa. É impressionante como você passa a observar aqui que duas coisas já se destacam, já tiram do contexto. Morte, porque é aquilo que é o estado do imovível, do parado, e também solidão, que é aquilo que implica estar quieto, sozinho, sem nenhum contato com nada ou com ninguém. Então é importante que se pense nisso aqui. Ó. É a primeira das causas, aliás, mais uma vez eu vou frisar, é infinitamente mais do que isso aqui. Tem muito texto, muita coisa que você precisa ler com calma, anotar e pensar nessas frases. Eu só estou pontuando essas cinco vias. A primeira via do movimento ou do primeiro motor. Segunda via, via da causa eficiente. E olha que interessante. Tudo que existe no mundo é decorrente do efeito de uma outra causa. Você vai ver que isso aqui tem muito na história da filosofia. Então, na mentalidade de Tomás de Aquino, existe então uma causa inicial não causada. Assim, Deus constitui-se essa primeira causa. É aquela ideia, sempre uma coisa causou outra coisa, até chegar na causa não causada. Essa causa não causada, Tomás de Aquino vai dar o nome de Deus, a existência de Deus. Ele inclusive disse aqui, ó, existem causas intermediárias, mas finalmente precisamos admitir uma causa primária, como também o princípio de causa que faz todas as coisas continuarem ocorrendo. Deus também é esse tipo de causa ou sustentadora e não apenas a causa primária. Sem a causa não poderia haver o efeito. Portanto, nem a vida e nem a existência de qualquer tipo. Eu acho interessante essa lógica de Tomás, porque ele vai dizer aqui, olha, bom, se não houver a causa, como vai haver o efeito? Então, seria como se ele dissesse assim, ó, se você for buscar, isso aconteceu por causa disso, esse outro por causa daquele outro, em algum momento você tem que chegar num ponto focal onde tudo aconteceu. E esse ponto tem que ser poderoso o suficiente para ele gerar as coisas sem ser gerado por nada. Só pode Deus. É o único que cabe nessa perfeição, é o único que cabe nessa força suprema, até porque movimento acima de qualquer coisa, o controle maior está nele, então não tem como haver uma outra coisa além dele, ou para trás dele, de modo que ele é essa coisa maior, essa causa eficiente. E é importante pensar nisso aqui, ó. Olha que interessante, essa ideia aqui, ó. Deus, esse tipo, ele não apenas causa primária, mas sustentadora. Tudo se sustenta nele. É importante demais que você pense nessa expressão que você vai ver que no seu livro está até entre parênteses aí, sustentadora. Então, você começa com a ideia dessa, a gente está trabalhando as vias, né? A via do movimento, do primeiro motor, a segunda via, a via da causa eficiente, e é importante demais que você pense nessa expressão. Aliás, olha, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Filosofia da religião é uma matéria que você deve pensar muito nos conceitos que aparecem, que geralmente não são por acaso, tem uma estrutura atrás. Quando você meditar, se você fizer o exercício de fato de ler as obras de Tomás de Aquino, você vai perceber que eficiente para ele não é só uma coisa que tem a ver com o pragmatismo da coisa. Funciona. O que funciona é máquina. A ideia de eficiente em Tomás de Aquino é a ideia do próprio ser de Deus, de perfeição, de absoluto em si. Por isso que ele é suficiente, sustentador e eficiente em tudo e em seu ser, ontologicamente perfeito. Então é importante guardar isso. A terceira via é a via do contingente e do necessário. Ou seja, Deus é considerado um ser necessário sem ser criado por outro ser. E ele sustenta ou fundamenta a existência daquilo que é contingente, que pode ou não ocorrer. Ou seja, a contingência deve ser sustentada, caso contrário, nem existiria. Então, vem Tomás e diz isso aqui, ó, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra a causa de sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. A ideia dele aqui, e isso é muito importante que a gente frise, ó, ele é um ser que é considerado necessário sem ser criado por nenhum outro. Ou seja, ele sustenta e fundamenta tudo, daquilo que é contingente, pode ou não ocorrer, e daquilo que é essencial na vida, a própria vida em si. Então a lógica seria, esse Deus aqui, ó, que não apenas existe porque necessário aqui, no sentido, bom, ele tem que existir, mas é porque toda a existência parte a partir dele. Não existindo Deus, não existia absolutamente nada. A brincadeira que a gente pode até colocar aqui é dizer que até o ateu só existe porque Deus existe, né? Porque como é que o ateu diria, bom, eu sou ateu. Se eu sou ateu, obviamente eu não creio em
Deus. O próprio objeto da não crença tem que existir. Então, de algum modo, tudo precisa passar por essa via. A quarta via é muito interessante, que é a via dos graus de perfeição. Em Deus encontra-se o máximo da perfeição, ou seja, a causa primeira da mesma. Olha o que Tomás escreve. Há graus, existem, no caso, graus de bondade, verdade, nobreza e valores morais. Para que nossos juízos sobre essas coisas façam sentido, precisamos postular que existe uma bondade absoluta, verdade absoluta, ou um ser supremo em quem estão incorporados todos os valores, o qual é ao mesmo tempo o alvo de toda verdade e ações morais, bem como o inspirador das mesmas. O que ele está colocando é muito interessante. Tipo assim, eu como um humano, você, somos capazes de atos de bondade, de manifestações de amor, de graus de beleza. Então, olhar isso a partir de um mundo onde tudo tem esse degrau, essa gradação, é entender, obviamente, que tem uma fonte de tudo isso. A bondade suprema, o amor supremo, a beleza suprema, a graça suprema, isso só pode vir de Deus. Então, o que Tomás de Aquino está colocando aqui, racionalmente falando, é observação a partir do todo, do universo, e perceber que por trás desses graus todos existe o supremo, o absoluto, aquilo que está acima de qualquer nível de comparação. E depois ele vai chegar também na via do governo ou das coisas ou da finalidade do ser. E olha que interessante, ó. A ideia é, existe no universo uma ordem que pode ser verificada. E ela existe porque um ser a criou com uma finalidade específica. Essa ordem existe e é verificada, demonstrando assim a existência de uma inteligência primeira e superior. Tanto que Tomás de Aquino vai dizer aqui, ó, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece, que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim. E a isso nós chamamos Deus. Notem mais uma vez, eu vou frisar mais uma vez aqui, ó. O que é que Tomás de Aquino está fazendo com essas 5 vias? Organizar mentalmente, inteligivelmente, racionalmente a existência de Deus. Tanto que até hoje, nas grandes faculdades do mundo, ainda são escritas teses de doutorado, de PhD, em cima dessa discussão teológica / filosófica de Tomás de Aquino. Então, o que a gente tem aqui, gente, é uma estrada infinita ainda para se crescer, para se procurar a respeito da existência de Deus. Até aqui o que a gente está vendo são argumentos, são construções, pontos de vista, uma teologia, uma suma teológica dessas 5 vias. Obviamente aqui é muito pequeno ainda o que a gente mostrou, mas isso já serve para que você perceba que há toda uma construção mental, intelectual, pensada, raciocinada a partir desses termos. O que isso significa para nós aqui agora na vivência da história? Que nós não estamos apenas com uma crença qualquer entre outras crenças. Que o que nós defendemos como igreja não é apenas uma ideia que surgiu, uma narrativa, uma ideologia, nem mesmo uma teologia, mas algo extremamente mais profundo, extremamente mais denso, que tem provas, que tem ideias, que dá para ser discutido no mais alto grau. Ou seja, a gente tem aqui a parte daquilo que é o mistério. Por que que existe tudo isso? E por que que a Bíblia não define com frases curtas? Porque o mistério não existe para ser definido, mas para ser degustado, aprofundado, buscado. A ideia central é, eu não defino Deus numa caixa, mas eu entendo que encontrá-lo, mergulhar nele, define a mim. E eu sou um ser humano extremamente misterioso. É esse mistério da existência, da vida, cosmológico, teleológico, ontológico, filosófico, que a gente aborda, que a gente tenta e que a gente busca. Então, eu queria que você, a partir dessas nossas 2 primeiras aulas, tivesse já na sua mente muito claro que tem um universo muito grande de coisas a explorar. Que sua vida, a filosofia, seu pensamento, as conexões neurais que você faz, tudo isso são dádivas do sagrado, de algo infinitamente maior, e que a gente é convidado pelo próprio Deus, a partir da revelação das Escrituras e do seu Espírito trabalhando em nós, potencializando a inteligência, somos convidados a mergulhar nisso. No dia que você achar que já definiu Deus, você tem como mais ou menos colocar o oceano num aquário. Não cabe. Então, ao invés de simplesmente tentar
secar o oceano, é mais bonito mergulhar nele. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês.